Irmãos, abramos a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Mas antes de ler o texto, eu quero, só as vozes mesmo, vocês vão cantar comigo, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser o vaso novo. Nós vamos ler a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, amados irmãos. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Até o versículo 9, a igreja lerá comigo numa só voz o 10 e o 11. Assim diz a palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículos 10 e 11, todos juntos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vamos ler mais uma vez o versículo, irmãos? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Oremos uma vez mais. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua santa e excelsa presença. Damos toda a glória somente a Ti, ó Deus, que és o nosso Salvador. E pedimos-te, Deus, ó Pai, que nos enchas com Teu Espírito Santo. Deus, esse pequenino pregador é frágil e totalmente dependente de Ti, Senhor. Essa igreja também é totalmente dependente de Ti, Senhor. E essa é a mensagem que Tu preparaste para os nossos corações nesta noite. Então, amantíssimo Pai Celestial, abre bem os nossos ouvidos, abre bem os nossos corações, deixa-nos abrir bem a nossa boca para que Tu nos alimentes. E, ó Deus amado, Deus maravilhoso, que enquanto ouvimos a Tua palavra, Teu Espírito opere em nossos corações, e que nós deixemos de resistir a tudo aquilo que nos tens falado, e a tudo aquilo, Deus, ó Pai, ao que nos tens desafiado. Que a Tua presença enche a nossa vida, que essa mensagem traga quebrantamento aos nossos corações. Certamente ela complementa o que já ouvimos hoje de manhã. Ó Deus, ó Pai, que nós não tenhamos desculpas para Te servir, mas que nós sejamos uma bênção em Tuas dadivosas mãos. Nós oramos, Deus, clamando ao Senhor que derrame sobre nós bênçãos sem medida. Fala o nosso coração e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos e irmãs. Depois da morte de José, queridos irmãos e irmãs, o povo hebreu cresceu muito no Egito. Se multiplicaram, amados irmãos, aos milhões, amados amigos e irmãos. E agora eles já são maiores do que os egípcios. E levantou-se um faraó que não conheceu José e a bênção que ele foi para todo o Egito.
E ele ficou perplexo com o tamanho do povo judeu, um povo maior que o seu dentro da sua própria nação. E ele então, para não ser dominado pelos judeus, resolveu escravizá-los, amados amigos e irmãos. E resolveu então forçar-lhes a buscar palha, a fazer tijolos, e eles construíram para eles as cidades de Pitom e Ramsés, como diz Êxodo capítulo de número 1. Então, depois de fazer-lhes sofrer e açoitar-lhes nas suas dificuldades, o faraó resolve, amados irmãos, que todos os meninos que nascerem das mulheres hebreias morrerão. E ele chama as parteiras Sifrá e Pua para que matem todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino. Elas temem a Deus e não fazem. E quando o faraó vai cobrar delas, elas dizem a ele: as hebreias têm muita saúde, a gente chega e os meninos já nasceram. Então ele convocou o seu povo, dizendo aos egípcios que todo bebê judeu que nascesse tinha que ser jogado no rio, caso fosse homem. Só as meninas deveriam viver, porque as meninas poderiam ser esposas dos egípcios depois. E aí, amados irmãos, a Bíblia nos conta a história de que Anrão, que era neto de Levi, se casou com Joquebede, que era filho de Levi, sua tia. E aí, então, eles já tinham 2 filhos, tiveram um menino lindo e formoso. E aí ela escondeu o menino até quando pôde. E quando já não dava para esconder mais, ela pegou uma cesta, calafetou com betume e colocou no rio Nilo e soltou o menino lá dentro. Talvez você pense, que mãe desnaturada, mas ela estava fazendo aquilo para salvar seu filho. E aí a irmã mais velha do menino, pré-adolescente, ficou olhando de longe. E de repente então, amados amigos e irmãos, a filha de Faraó desce para o rio naquele dia, como se fosse uma coincidência. E aí então, ela com as suas meninas vem aquele bebê chorando naquele cesto e diz: deve ser dos hebreus. E aí aparece a irmã de Moisés, Miriam, diz: eu sei de uma mulher que pode cuidar do menino para a senhora. E ela chama então a mãe do menino e paga salário para o menino, até quando o menino é grandinho. E ela então leva a filha de Faraó, e ela o chama de Moisés. Moshe em hebraico significa tirado das águas, amados amigos e irmãos. Aquele menino é educado, amados irmãos, na fina flor da cultura egípcia. Ele termina os seus estudos proximamente dos 40 anos de idade. E alguns acreditam que Moisés já é um general que faz algumas inserções em nome de Faraó, perseguindo alguns beduínos daquela região desértica e algumas pessoas que se levantavam contra Faraó. Moisés agora é um grande intelectual, fala diversos idiomas, mas ele, ainda que tenha sido criado no palácio, sabe que é hebreu, amados irmãos e irmãs. E ele sabe que Deus tem um chamado especial para a vida dele. Ele é o libertador de Israel. Então um dia, com 40 anos de idade, ele sai para ir no bairro onde os judeus moravam. Era o gueto dos judeus. E de repente então ele vê um egípcio açoitando o judeu. E ele mata o egípcio e enterra. E sai feliz da vida dizendo: começou a libertação. No outro dia ele vai visitar seus irmãos. E qual não é a surpresa quando ele vê um judeu espancando o seu irmão? E ele diz: vocês estão loucos, vocês são irmãos, como é que vocês fazem isso? E aí então o judeu que estava agredindo o seu irmão disse assim: quem te constituiu juiz ou príncipe sobre nós? Pensas matar-me como fizeste com o egípcio? E aí então Moisés sabe que está todo mundo sabendo, e Faraó já está sabendo e quer matar Moisés. E Moisés foge do Egito, irmãos, com 40 anos de idade. E ele vai, atravessa o deserto e chega em Midian, e lá estão as filhas de Jetro, o sacerdote, tentando dar água para as ovelhas, e os pastores não deixam. Ele espanta os pastores. Jetro chama ele para morar em casa, dá para ele a filha mais velha, Zípora, e ele agora começa a trabalhar para Jetro, cuidando das ovelhas de Jetro. E já fazem, irmãos, 40 anos que Moisés está nesse trabalho. Aquele homem que teve a melhor educação, aquele que é um estrategista de guerra, aquele que fala diversos idiomas, aquele que pensava que Deus tinha um chamado especial na sua vida, agora, amados amigos e irmãos, está há 40 anos cuidando de ovelha. E quando ele está ali, amados irmãos, no deserto de Sim, ele se aproxima, amados irmãos, do Monte Horebe ou Monte Sinai. E qual não é a surpresa de Moisés? Porque no deserto, às vezes, pelo calor, algumas árvores rasteiras, irmãos, podem queimar-se, mas ele vê uma sarça, amado amigo e irmão, uma árvore de médio porte, e ela está ardendo e não se consome o fogo. Ele olha para ela e diz: irei para lá e verei essa maravilha. E quando ele vai se aproximando da sarça, porque a sarça ardia e não se consumia, amados irmãos, Deus grita do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui.
Fica onde você está, não te chegues para cá e tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí, amados amigos e irmãos, o nosso capítulo nos diz que o Senhor diz a ele que certamente viu a aflição do seu povo, que eles estão sendo oprimidos pelos egípcios, e Deus então quer livrar o povo, e quer levá-lo à terra que tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Eveu, do Ferezeu e de todo aquele que termina com eu. Então, amados amigos e irmãos, Deus conta isso para Moisés, e depois de falar isso para Moisés, ele fala assim: vem agora e eu te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 10, onde lemos. Amados amigos e irmãos, agora nesse texto começa uma saga interessante. O Deus eterno, diante daquele senhor de 80 anos no deserto, o chama para ser o grande libertador de Israel, para enfrentar a nação mais poderosa do mundo naqueles dias, e tirar ali, amados irmãos, pelo menos 600 mil homens adultos a pé, com suas famílias. Eles podem chegar até 3 milhões de pessoas. E aí então, amados irmãos, Moisés começa a colocar muitas barreiras diante de Deus. Aquele moço que tinha sonhado ser o libertador de Israel, aquele moço que tinha se preparado para isso, depois de uma grande frustração, está há 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. Ele não tem perspectiva nenhuma. E Deus diz: agora eu vou te usar, você vai libertar o meu povo. E ele então começa a colocar muitas barreiras. E nós, irmãos, somos como Moisés. Deus muitas vezes nos chama, quer mexer na nossa vida, quer nos tirar do nosso status quo, quer nos mover do nosso lugar comum, amados irmãos, quer nos tirar da comodidade, quer fazer algo especial na nossa vida, mas nós queremos colocar barreiras. Não coloque barreiras para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E para que você não coloque barreiras, o Senhor vai te apresentar nesse sermão obstáculos ao chamado de Deus. E eu espero sinceramente que o Senhor derrube todos os obstáculos na sua vida que te atrapalham de obedecer o chamado de Deus. Amém, meus irmãos? Obstáculos ao chamado de Deus. Primeiro obstáculo, irmão, autocomiseração. Primeiro obstáculo ao chamado de Deus, autocomiseração. Versículo de número 11. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Melhor, vocês leem para mim. Eu vou ler o 10, vocês o 11. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vocês o 11. Será que o senhor está com o pino no lugar certo? Quem sou eu, um pastor do deserto, para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu, um coitadinho, eu, um miserável, eu, um patinho feio, eu de jeito nenhum não tenho condições. Amados irmãos, o primeiro obstáculo de Moisés ao chamado de Deus é a autocomiseração. Ele está olhando demais para si mesmo, e ele está olhando para o seu próprio umbigo, e ele está reconhecendo sim que é falho, mas ele diz: eu sou pobrezinho, eu jamais conseguirei fazer isso. Mas quem o está chamando, amados irmãos e irmãs, é o Deus eterno. Então aqui no texto nós aprendemos que o primeiro obstáculo ao chamado de Deus, irmãos, é a autocomiseração. E quando Moisés reage diante de Deus com a autocomiseração, amados amigos e irmãos, o texto da palavra diz que o Senhor diz a ele: eu irei contigo, eu serei contigo, e a prova de que você libertará esse povo é que vocês voltarão para cá e servirão a Deus esse monte. Então o Senhor, amados irmãos, reage à autocomiseração de Moisés, dizendo que Deus estará com ele. Deus é quem o está chamando, Deus é quem o capacitará, Deus é quem será seu conselheiro, Deus será o seu ajudador, Deus vai libertar o seu povo. E não há autocomiseração, amado irmão, que possa impedir um homem de cumprir o chamado de Deus. Talvez, meu irmão, Deus tenha um chamado grandioso para a sua vida, e você diz: eu sou um pobrezinho, eu tentei ser eleito oficial na igreja uma época, nem me indicaram, né? Eu queria fazer algo precioso para Deus, mas eu dei errado. Eu tinha um projeto de entrar na universidade tal e fazer tal curso, e até passei no vestibular e não tive condição de pagar.
Não, eu queria fazer, mas nem no vestibular eu passei, nem entrei. Eu tentei a possibilidade de emprego, alguém querido podia me ajudar, mas aquela pessoa bateu a porta na minha cara. O senhor vem dizer, reverendo, que eu posso fazer a obra de Deus? Quem sou eu? Meu irmão, se Deus está te chamando, Ele disse, eu irei contigo. Jesus, quando nos mandou cumprir a grande comissão, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como a autocomiseração é derrubada com a presença do Senhor. Então, meu irmão, pare de dizer para você mesmo, eu sou um pobrezinho, coitadinho de mim, eu sou uma vítima. Pare com isso, meu irmão. Você é amado por Deus. Se você crê em Jesus, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi redimido na plenitude dos tempos. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem um lugar garantido nos céus. Você verá Jesus face a face. E se Deus está te chamando para se envolver na obra dele, pare de olhar para você, pare de olhar para a sua própria capacidade, pare de olhar para o seu próprio umbigo e olhe para o Senhor. Se Ele tem um chamado para a sua vida, Ele diz, eu serei contigo, eu vou te acompanhar. Irmão, preste atenção, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Então pare, meu amado irmão, de inventar desculpas, pare de lamentar-se, pare de dizer que você é pobrezinho. Olhe para Jesus. É pecado, irmão, ficar nessa lamúria. Olhe para Jesus, você é amado, você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Acabou, meu irmão. Se você está na autocomiseração, o Senhor já derrubou o primeiro obstáculo ao chamado de Deus. Mas que outro obstáculo, amados irmãos, ao chamado de Deus Moisés levanta para não obedecer o chamado do Senhor? O segundo obstáculo, ignorância. Segundo obstáculo ao chamado de Deus levantado por Moisés é ignorância, amados irmãos e irmãs. Olhemos para a Bíblia aqui, queridos. Moisés diz no versículo 13, vamos ler versículo 13 todos juntos, vamos lá? Disse Moisés a Deus, vocês, olha o que Moisés está dizendo, irmãos. Quando eu vier e disser os filhos de Israel, eles vão dizer, qual é o seu nome? Que Deus é esse? Senhor, eles nem te conhecem. Eles vão falar assim, conhece esse Deus por acaso? O que é isso? O povo é ignorante, o povo não sabe de nada. E aí então, irmãos, quando Moisés argumenta com a ignorância do povo, Deus fala a Moisés o seguinte, você dirá isso ao meu povo. E aí eu imagino, irmão, que a sarça deve ter brilhado na hora, porque Deus responde aqui em maiúsculas o nome do Senhor. Quando Moisés usa a ignorância como argumento, o Senhor diz aqui o seguinte, amados irmãos, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O nome Yahvé, amados irmãos, significa eu sou. Esse é o nome de Deus. E eu sou o que sou, pode também ser, é muito semelhante no hebraico a expressão, eu serei gracioso com quem eu quiser ser gracioso. Esse nome traz alguns significados preciosos para nós, irmãos, que nós não podemos perdê-los. Mas caminhando na narrativa, logo em seguida explicarei, amados irmãos. Deus falou para ele o seguinte, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Ele me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Deus se revela a Moisés e ao povo nesse momento, e Deus diz a ele então que ele tem que ir aos anciãos, amados irmãos, juntá-los e dizer a eles que o Senhor os libertaria da sua aflição no Egito e os levaria para a terra do Cananeu, do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E Deus diz a Moisés, eles ouvirão a tua voz, então você os tomará, irá com eles falar com o faraó. E eu sei que o faraó vai dificultar a situação, mas preste atenção, eu irei sobre o Egito com mão forte, e eu vou tirar vocês do Egito. Vocês vão dizer para o faraó, deixa meu povo ir ao deserto por 3 dias para sacrificar para mim, e o faraó não vos deixará ir, mas eu o obrigarei com mão forte, estenderei a minha mão, ferirei o Egito com os meus prodígios que farei no meio dele, depois o faraó vos deixará ir. E o que vai acontecer é o seguinte, é que eu darei a vocês favor perante os egípcios,
E quando vocês saírem de lá, não sairão com as mãos vazias. As mulheres judias vão pedir joias às suas vizinhas egípcias e os seus bens, e elas vão entregar tudo nas suas mãos, e vocês despojarão os egípcios. Irmãos, preste atenção, Moisés usa aqui a desculpa da ignorância. E como Deus, amados irmãos, responde essa desculpa com a sua revelação. Ele usa o seu próprio nome: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Você sabe o que esse nome significa? Eu sou, amados irmãos, é um nome que traz à nossa mente alguns atributos de Deus. Quando Deus diz eu sou, significa que Ele é. Ninguém o criou, Ele não teve um começo, Ele sempre foi. Esse nome traz à nossa mente que Deus é autoexistente. Mas outro atributo que esse nome apresenta diante de nós, amados irmãos, é que Deus é eterno, porque Ele sempre é o eu sou o que sou. Eu e você estamos sendo. No ano passado, alguns anos atrás, eu era um menino. Hoje eu sou um homem, amanhã serei um ancião, amado amigo e irmão. Nós estamos sendo, mas Deus sempre é. Ontem Deus é, hoje Deus é, amanhã Deus é. Deus é eterno, amado amigo e irmão. E isso para nossa mente é difícil compreender, porque nós só entendemos vida eterna como existência continuada, que é a existência que nós teremos depois da nossa morte. Mas Deus não tem vida eterna nesse sentido, não. Deus sempre existiu. Deus não foi criado. Isso para nossa mente temporal é complicado, amado irmão. Se nós começarmos a meditar nisso, meu Deus, como alguém sempre existiu? Deus sempre existiu. Ele é eterno, amado amigo e irmão. Mas outro atributo de Deus, irmão, que está ligado a esse nome, além da sua autoexistência e da sua eternidade, é a sua imutabilidade. Ontem Deus é, hoje Ele é, amanhã Ele é. Ele não muda, amado amigo e irmão. Ele não muda na sua essência, Ele não muda nos seus planos, Ele não muda nos seus projetos, Ele não muda nos seus propósitos. É por isso que a carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O Senhor é o Deus imutável, amado amigo e irmão. E com esse nome, Yahvé, eu sou o que sou, Deus vai salvar o seu povo. Ele se revela como um Deus da aliança com Abraão e com Isaac e Jacó. Ele tem um pacto com o seu povo, e quando ele tem um pacto com o seu povo, ele abençoa seu povo. Mas ele se revela como o Deus redentor. Ele está indo ao Egito, irmãos, para livrar o povo dessa terrível escravidão que vos descrevi no início do sermão, amados irmãos. E nós sabemos que ele envia 10 pragas, amados amigos e irmãos. Na última delas, irmãos, os filhos dos hebreus são livrados, porque o sangue está na porta, simbolizando o sacrifício de Cristo, e todos os primogênitos dos egípcios morrem. O Egito entra em bancarrota, irmão, econômica, financeira. Aquela nação próspera, amados irmãos, caiu e quebrou. Mas Faraó tem o coração tão endurecido que quando os israelitas estão no deserto, ele manda o resto do seu exército perseguir o povo. E Moisés levanta a vara, e o mar se abre, e o povo de Deus passa a pés enxutos, irmãos, e as rodas dos egípcios travam no meio do mar. E quando Moisés levanta a vara, o mar cai sobre eles, e o Egito em toda a sua soberba é desolado, amado amigo e irmão, porque Deus resolveu libertar o seu povo. É como aquele cântico que eu lembrei aqui alguns dias atrás. Na segunda estrofe, aprendi pequeno na igreja presbiteriana em Minas Gerais. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim, sim, ó sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, senhor, sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembainhou sua espada e assim nos libertou. Yahvé é o Deus Salvador. Esse nome, amados irmãos, no Novo Testamento foi traduzido como Yeshua ou Yehoshua, que é Jesus. Jesus é o Deus autoexistente, Jesus é o Deus eterno, Jesus é o Deus imutável. Jesus, amado irmão, é o Salvador, que veio ao mundo dar a vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não podemos usar a ignorância como argumento, porque quando Deus quer se revelar, amado irmão, Ele se mostra e o seu povo o conhece.
Então, amados irmãos, joguemos todos os obstáculos de lado e tudo aquilo que nos atrapalha. Deus, eu não sei de nada. Deus abre o teu entendimento, que faz entender a Bíblia. Deus te dá a condição de se capacitar. Ele te prepara. Ah, Senhor, mas as pessoas que eu vou pregar não te conhecem. Não importa, irmão. Você abre o livro e prega com fidelidade, e o Espírito Santo é quem regenera os corações. Você não tem poder de ressuscitar ninguém na alma, mas Deus tem o poder. Ele ressuscita o pecador no coração. Então não fuja ao chamado de anunciar o Evangelho. Não fuja ao chamado de ser uma bênção nas mãos de Deus. Não use a ignorância como desculpa, porque Deus é o Deus que se revela. E se revelando, Ele se mostra o Salvador do seu povo. Louvado seja o Senhor, amém, meus irmãos, por tão grande e maravilhosa salvação. Acabou o segundo obstáculo. Moisés perdeu e você também. Mas que outro obstáculo haverá ao chamado de Deus? Amados irmãos, o próximo obstáculo ao chamado de Deus é a incredulidade. Incredulidade. Qual o próximo obstáculo ao chamado de Deus? Incredulidade. Versículo de número 1. Vamos ler, irmãos, versículo de número 1. 1, 2, 3. Eu vou ler respondeu Moisés e vocês leem o resto. Respondeu Moisés, capítulo 4, versículo 1. Não é capítulo 3, versículo 1, não. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler respondeu Moisés e vocês vão ler o restante do capítulo. Vamos lá? Respondeu Moisés. Olha o versículo. Ah, Deus, ninguém vai acreditar não. Tá doido, hã? Imagina eu, senhorzinho aqui de idade de 80 anos, né? Já estou 40 anos longe desse povo. Eu acho que não sei nem se Moisés falava hebraico direito como falava antes. Eu vou chegar lá e esse povo vai dizer: que conversa fiada, o Senhor não te apareceu, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Aqui diz o texto: o Senhor não te apareceu. Deus não tem jeito, esse povo não vai acreditar. Para não mostrar que é ele mesmo que não está acreditando, né, irmãos? Ele é incrédulo, está dizendo que o povo será incrédulo. Então o próximo obstáculo a ser quebrado é o chamado de Deus. Além da autocomiseração, amado irmão, e da ignorância, é, amado irmão, a incredulidade. Porque Moisés não crê no que Deus fará através dele, e está dizendo que o povo não crerá. E Deus, para vencer esse obstáculo, irmão, faz com Moisés o seguinte: Moisés tem aquela vara de pastor, e Deus fala: o que é isso aí na sua mão? E ele falou: uma vara, um bordão. Joga a vara no chão. E Moisés jogou a vara no chão e a vara virou uma serpente. E a Bíblia diz que a serpente está indo e Moisés do lado do outro. Imagina Moisés com 80 anos, pulando para lá, pulando para cá, né? Pulando para lá. Eu não sei, irmão, se deu um torcicolo, né? 80 anos não são 80 dias, na verdade. Mas ele, com medo da serpente, Deus falou: pega ela pela cauda. Ele pegou e a serpente voltou a ser vara. E Deus virou para ele e falou assim: você vai mostrar esse sinal, e eles vão acreditar que o Deus de seus pais, eu sou, me enviou a vós outros. E aí Moisés ficou assim, ele falou assim: pega a mão e coloca no peito. Não pense que Moisés, irmão, é aquele estilo gringo dos filmes americanos. Moisés é um homem do deserto, né? É um homem curtido a ferro e a fogo na fornalha da aflição, pele queimada de sol, tá? E então, irmãos, Deus fala para ele: bota a mão no peito. E ele bota a mão no peito. E quando ele tira, irmão, a mão do homem está branca como a neve, toda leprosa. Ele deve ter olhado assim, assustado. E aí Deus rapidamente falou para ele: bota a mão no peito de novo. E quando ele botou a mão no peito, a mão voltou ao normal. Deus virou para ele e falou assim: se não acreditarem no primeiro sinal, acreditam no segundo. Mas se não acreditarem em um dos dois, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a água do rio Nilo e vai jogar no chão na frente deles, e a água vai virar sangue. E aí não tem jeito, eles vão acreditar no que eu estou falando para você. Meu querido amigo e irmão, incredulidade do homem não é problema para Deus. Deus pode, amado irmão, quebrar toda incredulidade no seu coração e no meu. Nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas, não acreditaremos que o Senhor nos dará com Ele todas as coisas? Não acreditaremos, irmãos, que Deus poderá nos usar? Não acreditaremos que Deus poderá reformar a sua igreja, trazê-la de volta à sua palavra e nos dar um reavivamento? Não acreditaremos que Deus há de nos abençoar, que nós poderemos abençoar essa cidade com a plantação de novas igrejas, ou expandindo o trabalho missionário para vários lugares do mundo e preparando-nos para grandes coisas que Deus fará em nosso meio?
Irmãos, nós não podemos ser incrédulos. Incredulidade, amado irmão, não é obstáculo para Deus, porque Deus, amado irmão, é quem faz o seu povo crer, e quando Ele quer fazer o seu povo crer, Ele abre a sua palavra, e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, amados amigos e irmãos. Incredulidade não é desculpa. Então, meu irmão, não me venha com desculpa, não me venha com churumelas, irmãos. Nós temos que crer. Quem crê, irmão, sai para multiplicar. Eu gosto muito da parábola dos talentos, irmãos. Eu me lembro um dia lá no Guará 2, quando nós nos sentamos e fomos decidir se derrubávamos ou não derrubávamos o templo. Depois do projeto já ter sido aprovado por toda a igreja, todo mundo ter apoiado, e o conselho foi decidir, e de repente derrubamos, não derrubamos, não derrubamos, não derrubamos, e eu falando dentro de mim, se essa turma não derrubar, eu estou fora daqui, só esperando, né? E aí a turma não vamos derrubar, e aí nós abrimos a Bíblia. Eu falei, irmão, Jesus diz assim, para aquele, lá na parábola dos talentos, que tinha 5 talentos e multiplicou e ganhou outros 5, para o que tinha 2 e multiplicou e ganhou outros 2, Jesus falou para eles assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas para aquele que sepultou o talento, cruzou os braços e ficou morrendo de medo, no final o Senhor diz para ele, servo mau e negligente, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque o que tem se lhe dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então o conselho diante das Escrituras falou, vamos derrubar. A gente tinha o alvará de demolição, irmãos. A mulher falou, semana que vem chego de construção, e nós derrubamos. Sabe o que aconteceu? Ela era da nova era e não deu de construção. Para provar a nossa fé, irmãos. E aí então ela não dava, e a gente ia lá, fazia uma coisa, fazia outra, e alguém chegava para mim, pastor, vai lá conversar com o governador. Eu falei, não vou pedir nada para governador. Depois o vice-governador depois estava envolvido em escândalo. Imagine se eu tivesse ido lá pedir para ele. Não é verdade? Vamos falar com político tal, vamos falar com político tal. Eu falo, não falo com político nenhum, falo com quem manda é Jesus. E aí nós jogamos o templo da igreja no chão, irmãos, um templo de 30 anos, e um mês, não chegava o alvará, 2 meses, e o povo dizia, reverendo, o senhor jogou nossa igreja no chão e nós estamos sem igreja, e agora, o que nós vamos fazer? E a gente reuniu no salão da igreja, falei, irmãos, vamos falar com quem manda. E nós começamos ali uma reunião de oração, irmãos, às 7 horas da manhã, semana inteira, todo mundo, 6h30, né, o pessoal levantava e orava antes de ir para o trabalho, e essa reunião de oração dura mensalmente lá até hoje. E nós oramos 4 meses, e nós oramos 5 meses, e nós oramos 6 meses, 7 meses, 8 meses, irmãos, 9, 10 meses, aquela mulher não dava alvará. Mandava a gente da Secretaria do Meio Ambiente, não precisava, mas ela queria um documento. Mandava no Detran para ver se o estacionamento dá, não precisava, mas ela tinha o documento. Nós fomos juntando os documentos, mas meus irmãos, Deus é tão bom, que a gente tinha 200 mil, quando a gente mandou derrubar o templo. E quando ela falou assim, não sei por que eu estou dando isso, eu vou dar. Deu o alvará, nós tínhamos 800 mil. E nós tocamos a obra até chegar ao acabamento. Quando chegou o empréstimo do Supremo Conselho, nós terminamos tudo. Um templo para 700 pessoas. Quem for lá vai achar bonito. Mas se a gente não acreditar que Deus faz as coisas, irmãos, nós vamos ficar no marasmo. Nós vamos ficar do mesmo jeito. Nós não vamos viver nada diferente. Vamos crer no poder de Deus, amém, meus irmãos? A gente só precisa entender se Deus está nos dirigindo mesmo, né? A gente não pode sair fazendo o que dá na nossa cabeça, mas se nós entendermos que Deus está nos dirigindo, a mão da providência nos conduz, e nós caminhamos em fidelidade com as Sagradas Escrituras, irmãos, nós não devemos temer. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus, dizia o grande missionário William Carey. Que você não seja incrédulo, amém, meu irmão? Porque se você for incrédulo, Deus vai te corrigir, e você vai acabar acreditando. Louvado seja Deus. Moisés começou, é muito interessante, o capítulo 4, dizendo que o povo não vai crer. Aí quando você olha lá no versículo, último versículo do capítulo 4, versículo 31, vamos ler comigo o que diz. Moisés diz, o povo não vai acreditar. Deus falou, você vai fazer esses sinais e o povo vai acreditar. O que diz o último versículo? Vamos ler comigo, vamos lá? E o povo creu, irmãos. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Nós temos que crer na bondade de Deus,
na fidelidade de Deus, no Evangelho de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus e na bondade de Deus, que pode realizar tudo aquilo que Ele quer, conforme o conselho da sua palavra. Então pare de ser incrédulo, pare de dizer que as coisas não vão dar certo, pare de se lamentar e creia que Deus é soberano, e se Ele conduz a nossa vida, tudo nós realizaremos para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Amém. Vai ter coragem de levantar mais algum obstáculo? Moisés teve. Quais os obstáculos, irmãos, o Senhor já derrubou na vida de Moisés, na minha e na sua? Vamos lá? Primeiro, autocomiseração. Segundo, qual foi? Não ouvir? Ignorância. Terceiro, quarto obstáculo que o Senhor derruba, incapacidade. Quarto obstáculo, incapacidade. Nós vamos ler aqui, amados irmãos, versículo de número 10, versículo de número 10, nós vamos ler, todos juntos leamos, versículo 10 do capítulo 4. Então, vamos lá? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não acredito muito nisso não. Quando eu vejo os sermões dele lá na frente, demonstra uma eloquência tremenda, né? Mas ele alega incapacidade. Ele, Deus, eu nunca fui eloquente. A palavra usada no hebraico, eu nunca fui discursivo, eu nunca fui falador, Deus. Minha boca é pesada. Moisés, irmãos, era gago, alguns diziam, né? Então Moisés, minha língua é pesada, a língua trava, Senhor. Minha boca é pesada, eu não tenho capacidade não, Senhor. O Senhor está equivocado, o Senhor está chamando a pessoa errada. Eu não tenho condição de pregar. Eu sou pesado de boca, Deus. Eu sou pesado de língua e não tenho facilidade para lucubrar meu pensamento. Eu não sou eloquente. E aí então, quando ele está dizendo que é incapaz, o Senhor vira para ele e fala assim: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor. Irmãos, eu li uma história uma vez, com esse versículo que eu fico maravilhado. Reverendo Donald Gray Barnhouse, pastor da famosíssima 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, foi pastor dessa igreja antes de James Boyce. E James Boyce faleceu, Philip Graham Ryken, que falou na Fiel semana passada, assumiu o pastorado desta igreja. Reverendo Donald Gray Barnhouse era conhecido como um dos melhores pregadores dos Estados Unidos. E a igreja muito grande, amados irmãos, uma igreja com mais de 1000 membros. Então, certo dia, no fim da tarde, Reverendo Donald preparando um sermão, numa quarta-feira, ligam para ele e falam: pastor, nasceu o bebê daquele casal da igreja, mas tem um problema, pastor, o menino é surdo e mudo, e eles estão numa depressão terrível. O reverendo Donald foi para o hospital, e chegando lá, ele viu aquele casal desolado. Pastor, o que a gente fez? A gente ofendeu o Senhor. Por que Deus fez nascer o nosso filhinho surdo e mudo? Por que ele está nessa situação? E o pastor, com o coração consternado, irmão, vendo aquela situação, dizia: meu Deus, o que eu falo para esse povo? E aí ele lembrou desse versículo: o papai e a mamãe tiveram um filho mudo e surdo. E ele falou: a Bíblia diz o seguinte: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? O que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor. E aí os pais abriram os olhos e disse: Deus ama vocês, Ele ama vosso filho, e quem fez vosso filho surdo e mudo foi o Senhor, e Ele tem um propósito em se glorificar na vida do vosso filho, e Ele quer usar vocês para cuidar deles, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se desesperem, porque quem faz o mudo e o surdo é o Senhor. E aqueles pais foram consolados e entenderam o seu chamado, amados irmãos, e saíram dali para cuidar daquele menino que era uma dádiva, uma bênção, um presente de Deus para aquela família. Louvado seja o Senhor, irmãos. Incapacidade não é desculpa para Deus. Deus te capacita, Deus te dá o dom, Deus te dá a graça, Deus te dá a habilidade, Deus te usa. Então pare de dizer que não tem capacidade. O poder é de Deus e não é seu. E quando as coisas derem certo,
O poder é tanto de Deus e não é seu, que toda a glória será somente do Senhor e não será tua. É como Paulo diz em 1 Coríntios 4:7: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tudo vem de Deus, irmãos, até a própria capacidade para ser usado por Deus. Então que nós confiemos no Senhor e paremos de arrumar desculpas. Amém, meus irmãos? Como eu gosto daquele programa que você gosta de assistir depois do almoço, não me venha com churumelas, né? Pode parar com isso em nome de Jesus. Mas haverá mais algum obstáculo depois de tudo isso, irmão, ao chamado de Deus? Deus destruiu a autocomiseração, Deus destruiu a ignorância. O Senhor acabou, amados irmãos, com a incredulidade e com a incapacidade. Haverá mais algum obstáculo ao chamado de Deus? O último deles nessa noite, irmãos, é a indisposição. O último obstáculo ao chamado de Deus é a indisposição. Versículo de número 13. Vamos ler todos juntos, versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. O que é isso, irmão? Moisés está fazendo aqui aquilo que o nordestino fala: de calo, não vou não, não quero não, pare comigo, não quero não, Deus, eu não, chama outro, eu não quero, Deus, né? Como diz o povo lá no interior, me erra, eu não, chama outro, eu não quero mexer com isso não, já quase falando, já tentei liderar esse povo, eles me acusaram, não tem jeito, eu não quero. Mas diante de Deus, irmãos, nós não temos vontade. O Senhor diz a ele, irmãos, o seguinte: não é Arão teu irmão levita? Eu sei que ele fala fluentemente, ele sai ao seu encontro, já está vindo te encontrar, vai se alegrar em ver você. Faz 40 anos que eles não se viam. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as minhas palavras. Eu serei com a tua boca e tu com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na tua mão com o qual has de fazer os sinais. E Deus está falando para Moisés: some daqui. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque Deus disciplina a gente em tudo. Moisés não quis obedecer o chamado de Deus e Arão virou a bengala de Moisés. E depois, irmãos, Arão deu tanto trabalho para Moisés. Pastor auxiliar, quando quer agradar a igreja mais do que a Deus, e agradar homens mais do que a Deus, é uma tragédia. Moisés subiu para o monte para orar, e aí Arão ficou lá, e o povo falou: cadê esse Moisés, cadê esse Deus, faz alguma coisa para nós. E Arão quer agradar mais o povo do que a Deus. Arão fala assim: traz aí a joia de vocês. Mexeu lá, saiu um bezerro, e Arão fez o bezerro, irmão. Quando Moisés desce e joga as tábuas no chão, Arão fala assim: não, eles me deram lá, eu mexi e saiu o bezerro. Para com isso, Arão, toma vergonha na cara, né? Moisés se arrependeu tremendamente, irmão, de não obedecer o chamado de Deus. Mas Arão também foi uma grande bênção, porque ele foi o grande sacerdote de Israel, e a sua descendência foi sacerdotal em Israel. Mas, amados irmãos, Deus também ensinou a Moisés, e quando Moisés fala: não quero ir, não quero ir, Deus fala: pega essa vara, vai embora e some daqui. Em outras palavras, é isso que o Senhor está falando. Moisés vai, irmão, se reúne com o sogro dele, fala: estou indo embora, né? E despede dele, leva a Zípora, está indo para o deserto, para no meio da estalagem. E Deus está tão bravo com Moisés que Deus tomou forma de homem, encontrou Moisés e ia matar Moisés, irmãos. Deus quase matou Moisés. E Zípora pegou o menino, foi lá e cortou o prepúcio. Ela não era judia, talvez ela estava botando problema para obedecer o sinal do pacto, né? Como uma mãe que não é da igreja não quer batizar o filho. Então aí ela foi lá e cortou o prepúcio e jogou em Moisés: toma aí, você é um marido sanguinário para mim. E Deus foi e desistiu de matar Moisés, irmãos. Mas, irmãos, Deus ficou irado com Moisés. E quando Deus nos manda, irmãos, a gente tem que parar de reclamar, tem que parar de murmurar, e tem que parar de dizer, irmãos, que não é para nós, que eu não quero ir. Sabe por quê? Porque quem é dono da minha vida não sou eu, e quem é dono da sua vida não é você. Então nós precisamos, irmãos, obedecer o chamado de Deus. Você está disposto a obedecer o chamado de Deus, irmão? Amém? Pare de botar desculpa. Esse homem se levanta. Moisés foi o pastor titular de Israel. O pastor titular, quando quer desobedecer, também não presta não, irmão. Dá tudo errado. Mas aí Deus é tão bom que Moisés vai e vive coisas gloriosas com o povo de Deus, e liberta o povo, e passa 40 anos com o povo no deserto, e Deus não deixa ele entrar na terra prometida.
mas ele se torna o libertador de Israel. Eu quero dizer para você no final desse sermão, que o seu libertador não é como Moisés. Moisés é fraco, é pecador, foi muito usado por Deus, um dos maiores estadistas da história da humanidade. O homem que conduz mais de 2 milhões de pessoas por um deserto durante 40 anos, provavelmente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas é o número de pessoas que moram no Distrito Federal hoje, irmãos. Imagine 3 milhões de pessoas sendo conduzidas 40 anos num deserto. Mas Moisés morre e não entra na terra prometida. O libertador de Israel era falho e pecador, ainda que eu o admire profundamente, mas o seu redentor não é falho. Quando Deus do céu o chamou, ele se dispôs e veio. E no único momento que o seu redentor pareceu titubear, foi naquele dia no Getsêmani, quando ele sentiu, o amado irmão, o peso do cálice da ira de Deus, o perfume da ira de Deus. Em oração ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Ele não disse que não iria, ele não questionou, ele se submeteu, ainda sofrendo imensamente, porque ele sempre foi um com seu Pai. E na cruz seria a única vez que nós iríamos ver Deus contra Deus por amor dos filhos seus. Mas o seu Redentor não titubeou, ele obedeceu o chamado. E porque ele obedeceu o chamado, ele foi cravado numa cruz. E amados irmãos, quando ele gritou, está consumado, o véu do santuário se rasgou. Ele sofreu tremendamente, recebendo sobre si o peso da espada da ira do Deus eterno. O que você merecia sofrer no inferno, Cristo Jesus sofreu na cruz. Ele deu a sua vida por amor de você. Nunca ninguém te amou como esse maravilhoso Salvador. Ele não fugiu ao chamado. Ao terceiro dia ressuscitou, amado amigo e irmão, e comissionou seus apóstolos, nos deu a sua palavra, intercede por nós hoje, e no dia final virá nos buscar para a glória, e nós passaremos a eternidade com aquele que nos libertou, que nos resgatou, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você, meu amigo, está aqui nesta noite e quer ser liberto de uma vida de pecado, quer ser liberto de uma vida distante de Deus, quer ser liberto de uma vida de angústia, de tristeza, de miséria, de falta de sentido, arrependa-se dos seus pecados e creia no Redentor que não titubeou. Creia em Jesus que deu a vida na cruz por você. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados, te reconciliar com Deus. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia em Jesus e você será salvo. Mas você que é membro desta igreja, tendo diante de si tão grande Salvador, ouvindo o chamado de Deus, qual será a sua atitude? Você vai continuar com a sua autocomiseração? Você vai continuar usando a ignorância como argumento? Você continuará dizendo que tudo vai continuar do jeito que está, nada vai mudar? Você vai dizer que não tem capacidade? Você vai dizer que não quer? Já dizia o grande Charles Stade: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Diga sim ao chamado de Deus. Diga como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus use a sua vida para ser uma bênção no seu lar, no seu trabalho, nessa cidade. Que os seus amigos conheçam a Jesus através do teu testemunho. Que você faça toda a diferença para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja exaltado em sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém.